TSA, TSA sempre a liderar. No transporte somos o seu par. Com agilidade e segurança, levamos sua carga com confiança. Olá, como vocês estão? Estamos aqui super animados e entusiasmados para mais uma gravação do nosso podcast, o TSA Cast. Estamos no episódio número 8. Nossa, quanto tempo, quantas histórias se passaram. E hoje vocês estão convidados, estamos aqui, eu e o Wander, novamente, para falar de uma história inspiradora. Vocês vão conhecer um pouco mais do nosso gerente comercial, o Guilherme, que está há 14 anos na TSA. Conhece a TSA operacionalmente, comercialmente, e eu tenho certeza que essas histórias vão tirar aí muitas dúvidas. Vamos conhecer um pouco mais da TSA através do olhar do Guilherme. Olá, Guilherme, seja muito bem-vinda. Obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer para falar dessa trajetória, dessa empresa que, como você disse, eu já estou há 14 anos, fazendo parte da minha vida, todos os dias, né, praticamente. Quando eu não estou lá, a gente está pensando na empresa, pensando no dia a dia, como a gente pode ser melhor como profissional ou como empresa, oferecer o que é de melhor para os nossos clientes também. Obrigado mais uma vez pelo convite, inclusive, né, da empresa. Vamos lá, vamos trocar ideia. Bora aqui. Fala aí, Vandeco. E também é um prazer ter você aqui conosco na tarde de hoje. Para começar, conta um pouquinho pra gente como foi a sua entrada na empresa, como que você iniciou essa trajetória de sucesso, né? Hoje você é gerente, mas a gente sabe que também você veio de baixo, né? Veio angariando aí o teu futuro. Como é que começou essa história na TSA? Legal, Wander, essa pergunta de como iniciou a minha trajetória na TSA. Inclusive, eu estava vindo para cá, quando eu soube que eu ia participar aqui do podcast, eu vim pensando, né, quantos cargos será que eu já tive? Cargos efetivos, né? Não, hoje você vai cuidar dali e tal, não, cargos com mudança de nome, de nomenclatura, seja em assinatura de e-mail, em carteira de trabalho, enfim. E eu cheguei no número de 11 cargos. Então, foram 11 cargos aí, realmente, de alterações ali, de efetivamente mudando o cargo dentro de uma empresa. Então, falando do começo, eu comecei como estagiário, eu tinha 18 anos e pouquíssimos meses, tinha acabado de fazer 18 anos. Eu entrei com um contrato de 2 anos de estagiário na rotorização, então eu fazia parte de lançamento de SMs, né, solicitações de monitoramento. Naquela época tinha bastante farmacêutica que a gente já carregava, então eu fazia principalmente essas atividades, controlava a produtividade, quantas coletas e entregas os terceiros na época faziam, para a gente, inclusive, depois já adiantar a parte de pagamento para eles. Então, com 10 meses, mesmo que o contrato fosse de 2 anos, em 10 meses eu fui efetivado, eu continuei na roteirização, fui assistente de roteirização, então eu fiquei ali mais algum tempo, mais uns 6 a 8 meses, mais ou menos, quando surgiu a oportunidade de eu ir para a filial de Guarulhos, lá dentro do aeroporto de Guarulhos, fazer parte e cuidar da importação. Eu virei assistente de cargas aduaneiras ali da importação. Então ali eu cuidava de todas as DIs, acompanhava o pessoal da DTA também conhecia, estava próximo do pessoal da exportação, e isso eu trabalhei 1 ano e meio dentro do aeroporto de Guarulhos. Fazíamos emissões de CTE, planilhas para os clientes de acompanhamento, enfim. E aí, nessa atividade, eu tinha bastante contato com o pessoal do comercial. Então, tinham pessoas processos novos, cotações, a gente tinha esse diálogo, sempre foi muito bacana, muito proveitoso com as meninas da época, né? E aí, eu sempre deixava claro assim, claro que não era nada fato, eu só soltava no ar. Não, é uma área que eu tenho interesse e tal, e aí surgiu uma vaga, sem eu saber, chegou pra mim que, estão te querendo lá no comercial. Foi mais ou menos assim que chegou pra mim. O sorrisão, e eu não entendi muito bem, né? Eu falei assim, tá bom, mas eu vou, né? Vou. Então, desde o início, eu sempre tive essa história, surgiu uma oportunidade ali e vamos. Então, foi assim que eu fui para o aeroporto de Guarulhos, foi assim que eu vim para o comercial. Então, no comercial aí eu vim para ser assistente comercial, então eu não era vendedor externo, não fazia reuniões externas, eu comecei fazendo cotação, tirando dúvida dos clientes, seja de valores ou seja de operações. Eu virei vendedor, fui promovido ali no comercial nessa época, virei vendedor, então passou algum tempo,
E aí surgiu mais um desafio. O supervisor, que na época era o Flávio, lá de Guarulhos, ele veio para assumir a operação aérea da matriz. E aí ele me convidou para voltar para a operação. Então eu voltei para a operação e aí eu fiquei responsável da operação aérea do transporte. Então nessa fase eu trabalhei muitos anos na madrugada. Então eu era responsável por todo o planejamento, a gente chama de roteirização, escala, do dia seguinte. Então, tudo que vai entrando de trabalho hoje, por exemplo, o pessoal do atendimento vai recebendo dos clientes, vão jogando no sistema, vão alimentando ali, e no final do dia, eu entrava às 5 horas da tarde, nessa época, para fazer toda a escala para o dia seguinte. Então, eu que determinava, tal operação, tal coleta, tal entrega, vai ser atendida pelo motorista X com veículo Y. Então, todo o desenho acontecia ali de 5 da tarde até 2, 3, 4, e vai a madrugada dentro. E eu fiquei muitos anos trabalhando na madrugada. Nossa, não Então sabia. eu fiquei, eu acredito que 2 anos trabalhando na madrugada nesse horário. Teve algumas mudanças de horário, depois eu passei para entrada de 2 horas da tarde, então eu fazia toda a escala, mas eu já não fazia tanta parte mais manual, então eu já tinha para quem passar. Então eu só fazia a parte ali de estratégia, de inteligência, eu fazia a separação quem e o quê, mas tinha outras pessoas que já davam sequência. Uma equipe. Isso foi durante algum tempo. Depois passei para o dia, fiquei algum tempo também no dia como coordenador operacional do aéreo como um todo, né? E eu acabei saindo da TSA. Então, em 2018, eu saí da TSA. Eu tinha alguns planos pessoais, até de viajar para fora, fazer intercâmbio e tudo mais. Aí eu saí em junho. Acabei esses meus planos, não aconteceram, eu não... Perdi um pouco o interesse, acabei não viajando e até se soube que eu não tinha ido. Então, em setembro, 4 meses depois, já recebi uma mensagem que se eu pudesse almoçar até com o Flávio e com o Júlio no dia. Você tá a fim de a gente trocar um papo? Estamos com alguns projetos, pensamos em você tem interesse? Por que não? Então, um novo desafio, fomos, almoçamos, ali a gente... bateu o martelo que eu voltaria, então eu voltei em setembro, então eu fiquei 4 meses fora aí da TSA. Então, quando me perguntam, eu falo que eu tenho 14 anos de TSA, eu nem considero essa saída, esse intervalo. Exatamente. Então aí eu voltei para ser vendedor externo, tinha uma negociação de eu nem trabalhar todos os dias, para ser um representante e tal, mas logo de cara eu já tinha bonificação, comissionamento, eu já vim, mesmo que eu não tinha essa obrigação formalizada, eu tinha que vir trabalhar 2 vezes por semana, meio que o acordo era esse. E eu já comecei a trabalhar todos os dias. Todos os dias eu estava ou na TSA, ou visitando o cliente, alguma coisa assim. Então, as coisas já começaram a acontecer, os primeiros clientes começaram a rolar. Tinha o pessoal interno do comercial que, pela minha bagagem operacional, eu já conseguia passar uma instrução para eles bem adequada, alterações de valores, possíveis descontos, possíveis estratégias de aonde a gente deve ir mais firme, aonde a gente entende que eu seja mais competitivo, mais forte, mais firme. Então, embora eu fosse vendedor externo, vamos dizer assim, representante comercial naquele momento, já foi surgindo automático esse entendimento também da equipe, comigo. Experiência, né? Exatamente. E assim, mesmo que não tinha oficializado ainda, eu já passei a ser coordenador comercial. Também fiquei um tempo como coordenador comercial, até que ultrapassamos a pandemia. A pandemia a gente, não é legal falar isso, no intuito de pessoas que de fato aconteceram, momentos tristes aconteceram, mas profissionalmente foi um momento de crescimento. Então, comercialmente, a TSA ganhamos carta, inclusive assinada pelo governo, de agradecimento no transporte de respiradores naquela época, de máscaras, de teste de Covid. Então, a TSA foi fundamental e com certeza a gente ajudou para muitas pessoas talvez sobreviveram, não adquiriram vidas, né? essa Lugares doença. Que realmente só o transporte Exatamente. rodoviário consegue chegar, né? Exatamente. Então, teve esse ganho e eu acabei virando gerente comercial. Então, esse foi mais uma mudança aí de cargo. Depois de algum tempo, também teve um momento que até em uma necessidade, algumas movimentações, a TSA fez o convite para que eu assumisse a gestão operacional como um todo também.
do aéreo e do marítimo. Eu já estava como gerente comercial e veio essa talvez necessidade momentânea da TSA de buscar em alguém ali que já tinha essa experiência operacional, já tinha esse acompanhamento comercial, então eu me tornei gerente operacional e comercial concomitantemente, né? Então ali foi um momento bem... Desafiador. Exatamente, bem desafiador, foi muito bacana, muito engrandecedor. Eu me aproximei muito da operação marítima nessa época, porque a aérea eu já tinha muitos anos de conhecimento. No marítimo, nessa época, operacionalmente, foi onde eu mais aprendi, onde eu mais entendi, mais vi oportunidades, que isso hoje me trazem benefícios gigantes no momento da venda, né? Comercialmente. Exatamente. Então, aí depois de um tempo, como os dois, eu voltei a ser somente gerente comercial. E permaneço desde então. Então, já faz alguns anos, aí 4 anos que eu estou como gerente comercial. Esse é um pouquinho, tentei resumir aí 14 anos 14 em anos. alguns minutinhos. Mas você vê que os pontos, você consegue ligar muito bem esses pontos, né? A gente consegue enxergar essa história. E a gente pode dizer que é o casamento ideal, né? Porque você acabou passando pela parte operacional, conhece todas as particularidades do processo, né? As dificuldades que também existem. E do outro lado, você está ali na área comercial ali, né? A parte de venda, né? A parte de entrega ali do produto para o cliente. Então, essas duas vertentes aí, elas casam perfeitamente. Exato. Né? Nós temos até uma pergunta aqui sobre isso, o Gui. É lógico que a gente quer realmente se aprofundar um pouco mais nessas informações, né? Como que essa experiência tua operacional contribui realmente nessas negociações. E aí é lógico, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas a TSA em plena expansão, né, Guilherme? Então, conta um pouquinho mais sobre situações práticas que isso te apoiou, né? Teu conhecimento operacional contribuindo para fechar uma negociação. Isso é do dia a dia. Esse conhecimento que eu tive aí durante esses anos operacionais, eles ajudam todos os dias, basicamente. Então, eu sempre tento repassar isso aos meus vendedores. Entendem, procurem saber como que está sendo a atualização de DI, DTA, como está acontecendo, quais sistemas a gente está usando hoje, mudou alguma questão hoje para exportação aérea, existe algum documento que até então não era exigido? Por quê? Por que tem que saber isso? A gente tem que pensar que vender é basicamente conquistar a confiança de quem você está falando. Então, conquistar a confiança, ela é um combo de situações. Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu saber que em Guarulhos, para retirar DI, é preciso fazer um agendamento, e saber que em Viracopos não existe agendamento, é de um outro formato. Puta, se eu estou numa conversa com o cliente eu estou tratando disso, ele já vai... então eu estou falando com alguém que conhece. Se eu sei que tal terminal em Santos eu demoro muito mais para carregar e o outro acaba sendo mais rápido. Eu sei que tal terminal tem uma disponibilidade de janela muito maior e outro acaba tendo só daqui 2, 3 dias que vai ter uma disponibilidade de janela. E eu dou esses exemplos num bate-papo igual a gente está tendo aqui. Eu acabo realizando muitas reuniões presenciais com clientes e nesse bate-papo eu acabo dando usando esses conhecimentos, esses artifícios que eu tive lá na operação, que gera mais confiança, mais segurança, mais credibilidade. Então eu fico imaginando, o cara que está lá, eu tenho que conquistar ele, é uma conquista, é um jogo de conquista. Se chegar alguém que não usou nenhuma, eu falo para os vendedores, usa a sigla, usa o nome do sistema, a GRU, SMS, usa o sistema da GRU, usa o nome. Puta, o documento de pagamento de armazenagem da GRU, usa o nome. Usa o nome dos terminais, usa... É detalhe. Exatamente. É no detalhe. São nos detalhes que você vai gerando esses insights dos clientes e falar assim, puta, esse cara conhece. Numa necessidade eventual, numa possível sugestão de melhoria da minha operação, seja melhorar a agilidade, segurança ou redução de custos, eu vou conseguir contar com o Guilherme porque ele sabe do que a gente está falando. Então, esses ganhos que eu tive, esses aprendizados que eu tive operacional, eles se tornaram grandes diferenciais nas conversas comerciais mesmo. Então, eu vejo que essa passagem como um todo foi muito, muito válida. Podemos afirmar que em tudo isso o nosso cliente ele sai ganhando, porque realmente é o olhar de enxergar aquele custo e proporcionar ao cliente o que exemplo a TSA realmente vai conseguir entregar para ele, né? Em prazos, em tudo isso, né, Guilherme? Sim, tem alguns exemplos até, alguns exemplos práticos. A gente, como vocês sabem, a gente também tem alguns clientes agentes de carga.
Então, os agentes de carga, eu tenho muito claro que o cliente passa para esse agente e passa para outros. Eu tenho que fazer até esse agente de carga, que é o meu cliente, ele ganhar o processo também. Porque não adianta nada eu fechar com ele, mas ele não ganhar com o cliente. Então, eu tenho que dar sugestões de alguma maneira que ele apresente para o cliente final, através talvez de uma sugestão minha, que ele conquiste aquele cliente. Então, dá um exemplo bobo, assim, a gente tem na frota da TSA caminhões plataforma, que a gente chama. Então, tem alguns agentes de carga que recebem a solicitação, quero carregar 2, 3 palhos, cada um com 500 quilos, só que a minha empresa não tem empilhadeira, então eu preciso que você loque uma empilhadeira. Quando a gente recebe essa cotação, eu posso ser a empresa que vai falar assim, toma o serviço, segue custo de empilhadeira. Igual o que me pediram. Mas eu posso ir mais do que isso, eu posso entender o porquê daquilo. Eu posso entender que essa carga, uma simples plataforma hidráulica, que são a opção que a TSA, por exemplo, tem na sua frota, ela já atenderia. Só de custos, para vocês terem uma ideia, eu estou falando que uma empilhadeira vamos supor, inicia em R$3.000 e a plataforma inicia de 600. Então a gente está falando aí de 20% do custo do que o cliente pediu, mas às vezes o cliente nem sabe que existem outras opções. Só que por ter esse conhecimento operacional, a gente dá e é fato que a gente ganha. Show. Então, se todos os agentes só responderam para o cliente final, segue o custo de empilhadeira e mais ou demais serviços, e a gente dá uma proposta que a gente vai mudar essa empilhadeira para uma plataforma com uma sugestão de 20% do outro custo, ele vai ganhar. 20%, Guilherme. Entendeu? Então, assim, tem outra situação. Que eu também, Contatem, Guilherme. tem outra situação. Então, a gente está nesse meio do Comex, né? Então, a gente faz carga de importação, exportação, muitas de valor agregado. Também tem um exemplo que a gente gera confiança na hora do cliente. Direto a gente recebe cotações assim, coleta essa carga no aeroporto de Viracopos, leva para o EAD, etc. Aí você vai ver a descrição da mercadoria. Turbina de avião, 12 milhões de reais. Essa turbina de avião, 12 milhões de reais. Mais uma vez, eu também imagino que eu estou sendo consultado e outros 9. Então, são 10 no total. Se eu só pegar o valor, a cotação e enviar, segue em valores, eu vou ter uma situação. Agora, eu sabendo do processo, do produto, se eu responder assim, segue em valores, notar que pela experiência da TSA, perfil de mercadoria, já estamos considerando a utilização de um veículo com suspensão a ar. Pela delicadeza do produto, pela fragilidade. Então, você como comprador, você recebeu 9, segue em valores, e você recebeu pela nossa experiência, a gente já está acostumado a fazer tal transporte, segue a sugestão do veículo ideal para fazer esse tipo de mercadoria. Muda a experiência. Você não se apaixonaria? Muda Então, a forma como você entrega, né? A entrega do pedido, né? Exatamente. Então são esses detalhes de a gente observar, entender, não sair respondendo. Vamos ter um pouquinho de calma, vamos analisar situação por situação e tentar entregar o nosso melhor. Se for o melhor em segurança, em credibilidade, em alguma sugestão de ganho de agilidade, a gente tem que fazer. O nosso papel como comercial é isso, conquistar cliente através de confiança e tudo mais. Show de bola. Que lição, hein? Guilherme, você tocou aqui no início sobre a pandemia, né? A gente sabe que a TSA ela evoluiu muito nesse período, né? E alguns até dizem que foi um divisor de águas, né? A gente começou ali com o segmento da área farma, então a gente começou a fazer insumos, e isso proporcionou um crescimento muito grande. Em contrapartida, a gente teve a questão do afastamento, né, das pessoas. A gente sabe que a área comercial ela é uma área, como você mesmo disse, tem que estar muito próxima do cliente. E hoje em dia a gente enxerga isso um pouquinho menos, né? Um pouco menos, né? A gente teve aqui a Dona Regina, e ela até mencionou isso em um momento, em que antes a gente ia presencialmente aos clientes, a gente tinha essa possibilidade, a gente chegava, né, ali a necessidade ali na hora do cliente. E hoje não tem um pouquinho disso, né? Hoje a gente prefere muito mais reuniões online, né? Como é que tem tratado isso dentro do teu departamento para reverter essa situação, né? Tentar trazer ainda mais o cliente para próximo da empresa, dos teus vendedores, né? Tentar barganhar ali alguma situação diferenciada. Wander, isso é um desafio atual. A primeira grande tarefa que eu tenho como gestor comercial é
que todos os vendedores, primeiro, não acreditem nisso, que não é mais possível fazer reunião presencial. Então, o primeiro ponto é assim, tá e gera fruto sim. É possível fazer essas reuniões presenciais, geram gigantes. Eu já fiz mais de 600 reuniões presenciais. Então, por diversas vezes, surgiram oportunidades que eu tenho certeza que num call frio, sem olhar nos olhos, não geraria. Então, às vezes, você tá lá observando e ver, nossa, tá chegando uma carga excedente, que vocês fazem carga excedente? A gente faz. Importação e exportação aqui, a gente faz o marítimo, o container, mas após a fabricação para os nossos clientes, eu tô vendo ali, eu vi a carga excedente. Então, no qual eu ia ver? Não ia ver. Então, olhar nos olhos, gera muito mais engajamento. Acontecem momentos ali de oportunidades que você pega, puta, dá pra gente fazer dessa forma. Então, ontem mesmo eu fui num cliente que ele é o maior fornecedor de sementes de cenoura, alface e tomate. Ele me levou para conhecer as sementes. Então, esses momentos são muito legais. Por quê? Mais uma vez, como eu disse, vender, a gente tem sempre que pensar que a pessoa do outro lado, ela tá dando a cara dela a tapa quando ela me escolhe. Então, ela precisa ter essa segurança. Nós dois estamos ali para fazer coisas melhores para ambas as empresas, né? Então, gerar esse momento eu sempre também falo isso, a gente gosta de falar o que a gente conhece, a gente gosta de falar o que a gente é bom, a gente gosta de falar da nossa empresa e os clientes também. Então, ele se sente muito mais à vontade, no início de um bate-papo, você perguntar coisas voltadas ao que a gente sabe que ele vai ter facilidade de responder, porque isso vai ser orgulho, exatamente. Então, ontem, por exemplo de ontem, eles me levaram para conhecer a cenoura. Eles têm o maior prazer de falar que são os maiores fornecedores de semente, alface, tomate e cenoura. E eles me levaram para conhecer, eu não sabia. A semente é pequenininha, mas por volta tem como se fosse um casulo em cada semente. Então, assim, é uma situação... E isso já aconteceu diversas vezes. Já conheci linha de produção de carro, linha de produção de linha branca, né, de geladeira, farmacêutica, já fui em algumas farmacêuticas na produção mesmo. Isso comercialmente é um ponto que eu adoro, de conhecer coisas novas, né? Mas também gera essa aproximação com a pessoa. Gera um laço, né? Por isso da importância, respondendo essa pergunta, de você estar lá fisicamente, você estar lá presencialmente. Esses conhecimentos de linha de produção, eu nem conheceria, talvez não geraria essa aproximação com os clientes, de ter o momento dele falar do que ele tem orgulho, de falar do que a empresa está bem, de falar o prazer que ele tem de ser a maior fornecedora de geladeiras do Brasil. Então, são frases que a gente pega que vai aproximando, vai abrindo um pouco mais esse relacionamento. É algo que o Guilherme colocou aqui, e assim, até para a Mônica, né, estou no departamento ali de RH, e eu falo que eu aprendo em muitas oportunidades. Essa aqui é uma oportunidade de aprender, né? Porque aí você vê que realmente a TSA, e sempre foi isso, ela está indo para o agro faz parte realmente do nosso transporte. Isso é muito grande, Gui. Sim. O agro faz parte dos transportes, do que a TSA faz há muito tempo, ou é algo recente? Já faz algum tempo, mas recentemente com muito mais ênfase, com muito mais volume mesmo. Então, de uns anos para cá, a gente pegou firme em questão de fugiu a palavra. Prospecção? Prospecção, engajamento. Então, faz 2 anos que nos nossos planejamentos estratégicos foi definido um aumento de volume no agro. Então, isso que traçou novos caminhos, novas diretrizes. Então, os vendedores focam sim um tempo ali da sua rotina para focarem numa região. Então, esse ano nós estivemos presencialmente em todas as feiras do agro, então seja Ribeirão Preto. Nós tivemos em regiões de Cuiabá, por exemplo, estamos frequentemente estando lá na região através de visita presencial dos nossos vendedores. Uberaba, Uberlândia, BH, a gente foi também, esse mês, estivemos presentes lá através de 3 vendedores, estiveram lá, passaram uma semana inteira. Também tem outros setores, né? Acho que é bacana até a gente falar também, o setor farmacêutico, além do agro, que a gente pegou nos últimos anos. O setor farmacêutico tem sido um ponto de bastante investimento da TSA.
Como vocês sabem, direto a gente está recebendo um caminhão novo lá, refrigerado. Exato, exato, Gui. Então é um setor que a gente está acreditando bastante. Por quê também? Isso é um ponto por quê? Por quê? Porque a gente sentiu que no farmacêutico a gente briga, entre aspas, né, no bom sentido, com empresas que têm a mesma estrutura que a gente. Então ela é uma empresa que não vai ser alguém que tem um CNPJ, traz um computador e é isso concorrendo com a gente. Que acaba sendo uma concorrência, entre aspas, desleal. No farmacêutico não, por quê? Porque essas empresas todas exigem umas diversas certificações, licenças, realizam auditorias. Então a gente vai competir com gente que tem farmacêutica presente, que tem certificado, custo de Anvisa, de limpeza de caminhões, etc. Então é um segmento que a gente também tá investindo, estamos tendo muito sucesso, felizmente, nesse segmento. E por isso que a gente entendeu que é um segmento de rentável e que a gente acaba competindo até ser uma empresa gigantesca, uma estrutura sólida de muitos anos. Então a gente não tem que aceitar que nos comparem com alguém atrás de um computador e é isso. A gente tem que dar valor por tudo que está atrás da gente. Eu como vendedor, eu sei de toda a estrutura que tem atrás de mim ali que eu consigo oferecer. Então eu já tenho que começar ali num degrau ali equivalente com o que eu tô falando, né? Exatamente. Quando você fala dessa questão do degrau e falar realmente desse momento da TSA, algo que a gente vai percorrer um pouco mais, mas até pensando em tudo isso, né? Para que a TSA realmente consiga atender diversos nichos, né? Diversos tipos de clientes, várias certificações ao longo dos anos aí foram tiradas. Então, hoje é uma empresa que é uma OEA. Para quem trabalha no comércio internacional sabe o quão diferenciado, a gente quer entender um pouquinho mais do impacto dessa certificação para a área comercial. E aí é lógico, a gente vai falar de todas as outras, somos uma empresa GPTW, um bom lugar para se trabalhar, somos uma empresa que tem certificações como Anvisa, SASMAC, e aqui no painel vai aparecendo, olha, ISO, EcoVadis, são tantas certificações e todo esse trabalho realmente construído, eu acredito que apoie e sustente realmente a área comercial, certo? Os clientes sentem, percebem esse valor? Efetivamente. Eu tenho assim, você falando só de OEA, por exemplo, me veio 3 clientes que mudaram para a TSA pelo simples fato de, meu atual fornecedor não tem OEA. Hoje a diretoria exigiu que nós sigamos um caminho que só trabalhem com fornecedores OEA por questão de segurança e tudo mais. Foram para o mercado. Da carga. Nos conheciam, tivemos a oportunidade de nos apresentar e fecharam com a gente. Então, o não ter OEA de alguns fez com que esses clientes fossem para o mercado, nos encontrassem e a gente fechou o negócio. Isso OEA. Tem outros certificados que estão até aparecendo aí, ESG também. Então, até falando de intermodal, eu lembro de um cliente, eu não posso, estou evitando citar nomes de cliente aqui, né? Fica tranquilo. Mas teve um cliente grande que na intermodal estávamos lá com um selo OEA exposto, né? E ele começou o namoro ali, cliente gigantesco, e a gente fechou o negócio. E é o que eu falei de ser um segmento que exige auditorias, homologações. Esse cliente teve um namoro de 1 ano e meio. 1 ano e meio de namoro, e os carregamentos começaram mês passado. Nossa! Já estou aqui pensando. Exatamente. Curiosa. Isso aí, Mônica, esse é um exemplo até... Falei lá da parte operacional, comercial, né? Hoje eu me encontro muito na parte comercial, mas até esse desafio. Eu dei esse exemplo de 1 ano e meio de namoro. Na operação, você consegue talvez ter esse sucesso reconhecido diariamente. Então, às vezes, no papel que eu fazia, eu montava a escala, no dia seguinte deu tudo certo. Você já tinha esse... Tranquilidade, você fica em paz, né? Deu certo, o trabalho foi bem feito, tudo está entregue. Perfeito. Então, era diariamente você trabalhava, tinha um retorno, já tinha essa... Praticidade. Esse feedback, exatamente. Você já via o positivo. Já viu o resultado? Exatamente. No comercial, não. No comercial, às vezes, você fica 1 semana sem ter uma aprovação de algo grandioso, 2 semanas, 3, 1 mês. Às vezes você namora o cliente 1 ano e meio. Claro que outros negócios também estão acontecendo, vão tendo efetividade, mas até esse encontro de quão
quanto tempo você vai ter um feedback operacional, comercial também é bem diferente. Então, essa Bom, rotina aí você nos tem dois esses segmentos... dois olhares, né? Exatamente, é bem interessante. E até, Mônica, por exemplo, você citou bastante certificado, eu já falei alguns clientes que a gente conquistou devido a isso, mas tem até algumas mudanças internas que se tornam grandes diferenciais comerciais. Então, vou dar um exemplo também da minha época lá de operação. Nós tínhamos uma empresa farmacêutica que no último dia do mês eles faziam exportações, né? E aí no último dia do mês eles emitiam uma nota, era assim, 14 milhões. Carrega aqui e leva para Viracopos. Nessa época, alguns anos atrás, a TSA tinha um limite de embarque por veículo de 2 milhões e 200. Então o que acontecia? Eu tinha que mandar 7 caminhões, 8 caminhões para atender essa operação. Então era uma operação de guerra todo final de mês. Eu sempre falo assim, cara, eles não podiam emitir 3 notinhas ali no decorrer do mês. Só que são escopos de negócios, no último dia do mês tem... são empresas... Eu querendo me meter no negócio da empresa, né? Uma contribuição, vai. Exatamente. Mas era uma operação de guerra todo final do mês. Isso durou anos. E aí, trazendo para os dias de hoje. Então, eu falei que eu mandava 7 a 8 carros para atender uma operação de 14 milhões, por exemplo. Nossa, apólice Hoje, é 60 a nossa milhões. apólice de medicamento é 25 milhões no carro. 25 milhões. Então, olha a diferença. Se naquela época eu tinha que mandar 7 a 8 carros, hoje com um carro atenderia. Então, mas espera aí, você está me falando que um ganho, uma nova negociação, mudanças de seguro se tornaram um grande diferencial comercial. Sim, estou falando. Sim. Olha quanto a gente consegue oferecer de redução de custo para os nossos clientes. Se antes eu tinha que mandar 7 ou 8, hoje um acaba atendendo a operação. Isso se transforma imediatamente num diferencial gigante da TSA. Então, isso também não foi de um dia para a noite. Foi por... eu sempre falo, é igual a gente com o nosso seguro do carro. A gente paga um valor X. Se eu ficar um ano sem sinistro, no ano que vem eu vou ter um descontinho. Exato. Mais um ano, mais um descontinho. A nossa apólice de seguro, ele foi através de confiança durante todos esses anos que a TSA acabou operando. Então, a TSA trata tudo com muita seriedade. A TSA tem uma gerenciadora interna dentro da TSA lá dentro. Além da nossa equipe de GR própria, a gente tem a gerenciadora contratada dentro da TSA. Então a seguradora vai olhando, puta, eles estão lá dentro, então ganharam alguns pontinhos, vamos aumentar um pouquinho o limite aqui. E eles ficam 7 dias por semana, 24 horas por dia. A gente instalou o T4S, o 3S, é um equipamento que vai fundido no motor dos caminhões. 100% da frota da TSA tem isso. A seguradora exigiu isso? Não. A gente fez isso, por a gente ter feito isso, a seguradora olha com bons olhos e vão dando mais uma vez. Gera confiança. Não, então agora o seu limite é tanto. E aí, com o tempo, baixa sinistralidade, bastante seriedade nas pesquisas de motorista, a Mônica sabe bem nas questões de pesquisa de antecedentes. Então, uma série de situações que todo mundo tem participação. O Sérgio RH com pesquisas, o GR com novas negociações ali com a seguradora. E mais um ponto agora, Gui, você falando disso, que é algo muito importante em pensar, né, que todos os nossos veículos vão estar com câmeras instaladas, pensando na segurança viária, segurança do motorista, e realmente aí para a parte de gerenciamento de seguros, é um plus, certo? Ter todos esses veículos monitorados 24 horas, com câmeras. Com certeza, Show com de certeza. bola. Então vai de conta com o que eu falei, são situações ali operacionais, de GR, de RH, que vão se traduzindo em mais facilidade para o comercial vender. Isso é um fato. Mais facilidade de a gente gerar engajamento, confiança, assertividade com cada cliente. Então esse dia a dia é muito, muito positivo, né? Show. E a Legal. gente fala muito sobre a experiência do cliente, né? E se a gente for pensar hoje na experiência do cliente, olha, eu compraria com a TSA. Mas eu sou suspeita, né? Esse é um orgulho gigantesco. Mas enfim, porque eu trabalho e vejo, viu? É sobre isso. Ô, Guilherme, Fica à vontade. ainda falando sobre visibilidade da TSA, né, a gente falou aqui sobre uma série de certificações que a gente possui, e isso é óbvio que enche os olhos dos nossos clientes com relação a nós, mas eu queria saber como é que foi a sensação da equipe comercial, né, de vocês, obviamente, com relação a intermodal, né? A gente já falou aqui em outros episódios também, mas é sempre bom exaltar isso, porque a gente sempre esteve lá como visitante, né? E nos últimos 2 anos a gente esteve lá como expositor.
Qual que é a sensação de vocês ali, vendo toda aquela plataforma montada, né? Todo aquele escopo idealizado ali, fisicamente, né? Durante os 3 dias de feira? Wander, a princípio, para te responder essa pergunta, é a realização de um sonho. Então, há muitos anos nós íamos na Intermodal apenas como visitantes, né? Visitávamos alguns de nossos clientes e tudo mais. Mas hoje, há 2 anos e o 3º ano está confirmado, estaremos lá na Intermodal, mais fortes ainda, trazendo novos negócios, né? Marcando a marca é engraçado, né? Mas é isso. Marcando a presença da TSA, deixando bem claro para o setor do Comex o quanto a TSA é forte. Então, inclusive até o nosso ponto do nosso stand lá é logo que entra, então eu não tive ninguém que falou assim, entrei na Intermodal e não vi vocês. Pelo contrário, entrei na Intermodal, vocês foram os primeiros que eu vi. Visibilidade. E esse ano vai ser assim também, porque a gente já confirmou, pelo sucesso que foi o lugar, a gente já confirmou a presença exatamente no mesmo lugar. Então, quem está nos acompanhando, estão convidados a nos visitarem, nos prestigiarem na Intermodal 2026. Fechou? E é isso, Wander, mais uma vez, a empresa vendo a TSA lá, sabe do Comex, ela não se sente mais segura? Pô, eu não estou fazendo com qualquer um, eu estou fazendo com a TSA. A TSA está presente no maior evento do setor. Então, é um diferencial comercial muito grande. Mais uma vez, diversos negócios foram, talvez, o pessoal tenha assim, talvez alguém tenha o sentimento de fechou o negócio lá na Intermodal. Nós da TSA, no nosso segmento, a gente não entende que eu não vou fechar negócio lá na Intermodal. Lá eu vou desenvolver a minha marca, vou deixar bem claro o quão forte, o quão presente a gente é no segmento, vai iniciar diversas conversas, diversos namoros, que aí sim, daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, esses frutos vão acontecer. Estabelecer a presença mesmo no mercado, né? As pessoas ficam sabendo quem que é a empresa. Exatamente. Agora são 3 dias aí, o Wander também, né? O Wander foi pelos 2 anos, você estava lá, Wander? 2 anos. É bastante trabalho, né? Bastante. Eu acho que da última vez o Guilherme estava rouco. Não, nos 3 dias ficar em pé o dia inteiro falando com... Muitas pessoas. Acho que por dia, cada um de nós do comercial, devemos falar com mais de 50 pessoas facilmente. E ainda teve uma votação e a TSA foi um dos estandes mais visitados. Mais visitados. Nós fomos uma top 3 ou top 5, agora não me fugiu. Top 5. Top 5. Já veio ali, a bastidor top 5. 850 visitas. E não é visitas... visitas com o check-in lá acontecido, então com certeza o número foi muito maior que esse, mas sim, evidenciado através de cheque foram 850, então é um número estava bonito, extraordinário. A gente até da TSA, a TSA é uma empresa que tem muitos clientes, então a gente olha para às vezes alguns stands nossos vizinhos, né, Wander, durante o dia, meio vazios, assim, né, mano? E o nosso stand tem momentos que a gente olha que tá ocupando toda a parte do corredor, né, na frente, dos lados. Isso é uma satisfação gigantesca. Muito trabalho também. Muito trabalho de todos os vendedores. Então, todos os vendedores fazem questão de convidar os clientes, se apresentar, gerar uma prospecção antes. Falar assim, vamos marcar então nosso primeiro bate-papo para Intermodal. Então, eles marcam essas reuniões. Então, os vendedores, nesse sentido, têm feito um trabalho espetacular mesmo. E você tem um time grande para gerir, hein, Guilherme? Tenho. Pensando em tudo isso daí, Guilherme, e os desafios aí, falando agora como RH, né, de gerir uma equipe tão grande. Você já tem, sei lá, só na área comercial, em torno de 30 pessoas. Comercial interno, externo, vendedor, assistente, são muitas pessoas sobre a tua gestão. E você é um gestor realmente que todo mundo ali leva com bons olhos, né? Aquele cara da empatia que vai sempre acolher o novo colaborador. Já recebeu muitos feedbacks, o Guilherme, aí dos colaboradores? Você tem uma equipe que está engajada? Tenho. O comercial, acho que em toda empresa, né? Tem aquela... o comercial isso, aquilo... Comercial, time dos sonhos. Mas essa não podia ser diferente, mas faz parte. É uma equipe, a gente vai chegar em 30. Então, quando eu assumi lá, acho que éramos em 5, 6 pessoas. Então, hoje a gente está chegando em 30, é um prazer gigantesco. Claro que tem a parte de poder dar emprego para essas pessoas, mudar a história de muitos ali.
Então a TSA ela tem essa, assim como eu sou um exemplo de crescimento dentro da própria empresa, né? Como citei lá no começo, eu entrei de estagiário, dos vendedores, praticamente todos foram subindo de carreira dentro da TSA. Então a gente tem os que eram do interno, os que eram do faturamento, os que eram de outros setores. Então dar essa oportunidade é algo espetacular. Ver a evolução deles profissional, de conhecimento, financeira também, eu sempre pontuo isso. Para mim, a gente teve até uma reunião recentemente, um treinamento, e foi perguntado para cada um, hoje na função que você faz, o que é o que mais te brilha os olhos, vamos dizer assim? E eu falei, gerar a oportunidade. Então, seja oportunidade. Eu até brinco com os vendedores, né? Tinha vendedor que tinha um casinho, aí depois passou para HB20, hoje está de X35, o outro tinha HB20, hoje está de Tracker, a outra estava de Onix e está de Tracker, o outro estava de Fit e está de HRV, então é o maior prazer que existe como gestor, porque são consequências, não fui eu que fiz o trabalho, cada um fez e tem mérito por isso, nada foi dado, isso é muito claro. Então, eles conquistaram isso. O que eu sei que a TSA é capaz de fazer, através inclusive de mim, é gerar oportunidade. Então, essa parte de como gestor é gerar oportunidade. Gerar essa oportunidade para que ele mostre o que é capaz e tenha o mérito, o potencial e chegue lá. Então, chegue lá e conquiste suas próprias coisas. Como eu disse, ninguém dá nada para ninguém. Você tem que ir lá e conquistar, né? Exato, mas essa oportunidade da conquista, né? Porque e vem o reconhecimento financeiro faz parte, né, Gui? Mas são histórias assim que eu tenho certeza que pode ter mudado realidades, né, Gui? Chegar numa empresa, eu sou hoje um auxiliar, uma assistente, e daqui a pouco um executivo comercial, e sim, né, trocar de HB20 por uma Tracker. Aí sim, hein? Eu fiquei aqui já sonhando, é sobre isso, né? E é muito bom. O comercial traz muito isso, né? Realização de sonhos. Eu percebo muito a área comercial dessa forma. É como a pessoa, ela briga bastante, mas trabalha bastante, rala bastante, mas ela vai lá e ela realiza sonhos, né? Acho que por isso que sempre essa área comercial, a área comercial, não só na TSA, mas em qualquer empresa, é sempre vista com bons olhos, né? Porque a gente vê realmente a transformação. Show de bola. Bora para a próxima pergunta, que está dizendo bem assim, ó. Guilherme, o foco agora é falar sobre expansão. E você, como gestor comercial, certamente participando de todo um planejamento estratégico, eu quero saber se você consegue, sei lá, dar algum tipo de spoiler. Nos informar a todos o que você pode passar de informação, se dentro do que a gente fala de expansão, porque hoje a gente sabe, a TSA ela já está lá na região sul. Então, para nós, é um processo de expansão. Fora isso, temos mais algumas possibilidades? Tem alguma coisa que você possa falar sobre isso? Não, legal, Mônica. Expansão já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então, a TSA ou cresce ou desaparece. Não só a TSA, todas as empresas, né? Então, a gente tem que caminhar para um caminho de crescimento contínuo, de melhoria, de aumento de gente, de aumento de qualidade e tudo mais. Falando das expansões, então, eu participei lá da expansão de Santa Catarina, desde a primeira locação nossa era de uma sala do tamanho dessa mesa. Nossa! Que a gente alugou dentro de um parceiro nosso lá. Depois a gente foi para um outro, aí já alugamos um armazém, ficamos alguns anos com esse armazém. Recentemente mudamos para o terceiro lugar, então terceira evolução em Santa Catarina. Então a gente inicia com reuniões, entendimento de mercado, visita aos pontos alfandegados. Então eu fui muito nos aeroportos de Santa Catarina, nos portos, em clientes. Aí a gente entende, opa, aqui tem oportunidade de a TSA se instalar, de crescer e de investir. Então aconteceu isso em Santa Catarina. Em Uberaba também a gente fez uma alocação do nosso escritório lá em Uberaba. Inclusive, você pediu o spoiler, né? Eu tô aqui em Uberaba. Teremos novidades lá também, de mais expansão, tanto de Show. espaço quanto gente. Visitamos já, eu também fui pessoalmente em Espírito Santo, 2 vezes, se eu não me engano. Também para conhecer a região, fazer uma primeira pesquisa de mercado ali, de entendimento, como funcionam as coisas. Nós recentemente, e também dando outro spoiler, já que você pediu, nós batemos o martelo numa locação em Anápolis.
Então é mais uma expansão da TSA. Então a gente está em outubro, novembro a gente já tem o nosso endereço em Anápolis acontecendo e é um endereço espetacular também. E com gente também. Sorrisão no rosto, E com Gui. gente também. Então, Obrigada por compartilhar isso, gente. Olha que informação. Aquele, né, vai hypar essas informações aí nos corredores da Rio TSA, hein? também, né? Rio também tem Rio, uma... Rio também? Rio ele está em fase de estudo ainda não decidimos local, não decidimos algo assim, mas Ó, o tá nas bastidor tá primeiras- comemorando aí Rio. Tem gente que quer. Eu falei para os vendedores, vamos ver se não precisa abrir uma filial em Caraíva, né? Porto de Galinhas, tá? Vamos estudar lá também, né? Mas só aí, gente do céu, eu tô aqui já assim, saltando mesmo de felicidade, porque olha, falar em oportunidade, olha o quanto isso é importante. Eu entrei na TSA aqui em 2020, então assim, eu já vejo quantas transformações, quantos processos grandes de expansões, né? A gente já passou, e falando em certificações, mas agora, assim, estruturou-se, estamos parrudos, estamos fortes, né, Guilherme? Estamos fortes. E prontos, assim, para ir para outros lugares de forma, assim, sustentado, né, com qualidade. Esse é um ponto, Mônica. Essas definições de lugares, para onde a TSA está indo, não é por acaso. A gente não aponta o dedo, roda o globo lá, aponta o dedo e vamos para lá. Fez uma análise, É né? tudo, inclusive, baseado no nosso segmento. Então, a TSA é forte, é estabelecida no transporte rodoviário de cargas aduaneiras, importação e exportação. A gente não está saindo deles, embora a gente estejamos indo para outros lugares, mas a gente está indo para Anápolis porque lá é um ponto farmacêutico, é um ponto que tem muito approach com importação e exportação, cargas que chegam em Guarulhos, Viracopos, Santos e vão para lá, por exemplo, cargas de importação. Uberaba, mesma situação. Então, existe um corredor ali de containers saindo de Santos para Uberaba que a gente já atende. Viu-se essa oportunidade de aumentar e desbravar novos clientes, novos mercados lá na região, por isso que a gente estabeleceu lá. Santa Catarina, mesma coisa. Santa Catarina tem um dos portos, Itapoá, por exemplo, é um dos portos que mais está evoluindo em volume de cargas e fica em Santa Catarina, além de Porto de Itajaí, Porto de Navegantes, aeroportos, né, de Joinville, Curitiba, Navegantes e Florianópolis, que são aeroportos internacionais que também tratam essa carga aduaneira. A gente atua lá, por isso essas escolhas por esses lugares. Não são nada jogado, exatamente, não é nada aleatório. Estudo, É bem análise, planejamento para ser sustentado, né? Planejamento. Legal. perfeito. Ô, Vandeco, você já estava sabendo de tudo isso? Um passarinho me contou aí nos corredores, né? Isso é muito bom, isso mostra quanto a gente está se consolidando ainda mais no mercado, né? E buscando isso, Guilherme, ao longo dos anos a gente sabe que a parte comercial ela vem mudando, né? É normal isso também. E aí a gente às vezes se depara com alguns desafios, né? A pandemia estava aí, foi uma coisa que mudou muito, né, o nosso dia a dia. Dentro do comercial aí, quais são os principais desafios que você encontra durante o teu dia a dia? O que você encontra isso como um desafio a ser seguido todos os dias? Eu como gestor hoje, Wander, meu maior desafio é treinar a galera, deixar eles prontos ali para ter essa atuação junto aos clientes, dar essas diretrizes de qual caminho seguir como empresa, junto à nossa diretoria. A gente faz todo esse planejamento, vamos para lá, vamos para cá, vamos investir nisso, naquilo. Então esses são os desafios no nosso segmento. Mais uma vez, por ser importação e exportação, nós estamos também no mercado para acontecerem mudanças de legislação, como aconteceu o tarifaço aí, que deu uma alterada em algumas rotas, em algumas importações, algumas baixa de investimento em alguns segmentos. Então, o agro hoje
eles estão meio que paralisados ali por algumas situações de financiamento, de juros, questão da safra lá, me fugiu o nome agora. Então, diversas questões que eles deixam de fazer investimentos e se ele ia trocar o trator hoje, ele deixa para, não, peraí, vamos ver o que acontece, e o trator acaba sendo importado. Exato. Nós faríamos. A parte Recua, né? Exatamente. O empresário recua. Maquinário que nós fazemos bastante para diversos clientes. Então, se eles podem dar uma segurada, se eles estão confiantes na questão de mercado, de legislação, então existem aspectos externos, né, que influenciam no nosso mercado. Mais uma vez, o que a gente tem que ter na nossa cabeça é assim, vamos fazer o máximo do que a gente tem controle. Vamos fazer o máximo. Por isso que até nesses últimos anos a gente também não caiu, pelo contrário. Eu levantei lá até um aumento de ano por ano. Nos últimos 6 anos a TSA aumentou mais de 2 dígitos percentuais em todos os anos. Apenas em um ano que não. Todos os anos a gente aumentou mais de 20% ao ano, referente ao ano anterior. A nossa média, então, é de 20% de aumento ao ano. Um pouco mais, Mônica. Um pouco mais. Depois eu te passo o número certinho. Em apenas um ano que a gente ficou abaixo dos 2 dígitos. A gente aumentou também, mas aumentamos menos de 10%, só para deixar claro. Então, isso demonstra que, assim, não vamos aceitar aqui essas desculpas de, tarifaço, Covid, o dólar tá alto, então por isso que não estão importando. Isso pra gente é secundário. A gente tem que focar muito, releva isso, não consigo atuar sobre o valor do dólar hoje. O que eu consigo fazer? Eu consigo focar no segmento X, eu consigo estar presente no agro, eu consigo... Por exemplo, o painel solar a gente fez muito no passado. Show. Teve uma mudança de legislação, diminuiu muito, mas enquanto estava ali a gente atuou, carregamos muito para diversos lugares aí que ninguém nem conhece a cidade, que são cidades que realmente é um descampado, onde eles fazem aquelas fazendas solares. Hoje já esse mercado já deu uma diminuída, mas bola para frente, vamos pro próximo. Enquanto a onda estava ali, surfamos a onda. Hoje a onda não está mais, vamos pegar outra onda. E a gente tem que não deixar o pessoal acreditar nesse ponto de paralisar. Paralisar, porque esse tipo de medo ele paralisa, isso é ruim. Aliás, para a área comercial é sombrio, na verdade, né? Sair tirar a luz e ir para a escuridão, né? Por isso que cada momento a gente está focando ali. Então no passado teve o aéreo, depois o marítimo, depois o solar, depois o farmacêutico no momento, o excedente surgindo também como mais um segmento forte dentro da TSA. E agora a gente pega para ver o que a gente tem, o que a gente consegue mudar também desse, porque muitas vezes a gente só não precisa criar novos caminhos. A gente vê os caminhos que já estão trilhados ali, a gente conseguir enxergar outras oportunidades, outros caminhos. Tô aqui, mas como que eu posso fazer melhor aqui? Então também faz parte, não é só mais um. Às vezes é pegar o que já tem aberto e vamos extrapolar ele, vamos focar nele, vamos tirar ele. Ao mesmo tempo que você fala da oportunidade, eu, enquanto participo de forma mensal da reunião de resultados, e aí eu vejo realmente a apresentação de forma mensal da área comercial, o que eu enxergo? Os nomes dos clientes que atuam com a TSA, e quando a gente fala de faturamento, eles estão sempre ali, são nomes que você escuta de forma mensal. Olha, essa empresa faturou tal valor, essa outra empresa, e são clientes que sempre estão transportando com a TSA. São nomes que é regular na nossa operação. Então, fora a conquista de novos clientes, a TSA ela também mantém um padrão onde clientes que transportam com a TSA mantêm o serviço com a TSA. Essa é uma realidade da TSA. E o segredo para manter tudo isso? Tem. Ô, Mônica, você falando disso, dessa fidelização com o cliente, me vem na cabeça, por exemplo, a Dona Regina. A Dona Regina tem clientes que têm há 20 anos na TSA. Eu já fui visitar esses clientes, eu vou, né, com a Dona Regina, ela sabe o nome da pessoa ali, sabe? Ela sabe o nome. A gente entra num cliente, por exemplo, tem 15 pessoas, ela sabe o nome de cada um, sabe se a pessoa tem filho, qual que é o nome do filho, se ele estava bem, pergunta Então, sabe, essa situação de fidelizar clientes que você citou, de a gente manter os clientes dentro da nossa carteira, é uma realidade da TSA. É muito difícil a TSA perder clientes, muito difícil. Então,
esse engajamento dos vendedores com novos clientes, ele só faz crescer. Então, nós mantendo o que a gente tem e ainda crescendo, essa é a receita do sucesso, né? Então, nos últimos anos, se eu falei que a gente aumentou no mínimo 2 dígitos aí, é porque foi feito esse trabalho de fidelizar. Tem clientes que estão com a gente há 22 anos. E não é 1, 2, 3, não. São dezenas de clientes que estão com a gente há tantos anos assim. Então, esse trabalho de fidelização é muito forte dentro da TSA. Legal. E o segredo é essa aproximação mesmo que você já falou, né? Tem entender a necessidade do cliente para depois você atender, né? Não somente, como você acabou de falar, especificar e entregar. É entender mesmo, entender o que ele precisa de fato, né? Isso a área comercial faz muito bem hoje na TSA, né? O Wander, problemas, a TSA, todas as empresas vão ter problemas, eu digo, um atraso, quebrar um caminhão e não chegar no horário que o cliente tinha essa expectativa. O que a gente, como comercial, tem obrigação de fazer e que é isso que talvez fidelize, é dar nossa cara a tapa. Puta, se o cliente acontecer um problema e ele tenta falar com alguém e não consegue, é aí que ele vai falar assim, caramba, vou buscar outro. Agora, se acontecer um problema, que vai acontecer, um atraso ou um acidente que o caminhão não conseguiu passar, alguma situação dessa, mas ele precisou de alguém, ligou para alguém, alguém atendeu, falou assim, não, deixa que eu veja essa situação para você, e você realmente dá, tá? Não adianta você atender o cliente e falar que vai, não dá, porque piora também. Então, recebeu, ouviu, deu um retorno, mesmo que seja, cara, não vou conseguir entregar hoje mesmo, mas eu consigo amanhã, 8 horas da manhã. Essas tratativas, na minha opinião, que trazem essa fidelização dos clientes com a gente. E a gente está aumentando, né, a quantidade de vendedores, então a gente quer que eles estejam cada vez mais trazendo aos clientes, mas também atendendo os clientes da carteira. Tem vendedores lá, até você acha que nunca perderam um cliente. Manter realmente essa boa experiência do cliente, né? Porque quando a gente fala hoje do cliente, por mais que ele esteja antenado, que o nosso cliente esteja tendo vários concorrentes entrando em contato, esse atendimento ele muda, né? Muda, né, Gui? O cliente ele pode ter uma diferença ainda na TSA, pagar um valor maior, mesmo que ele venha pagar um valor maior, mas ele tem todo esse respaldo, todo um atendimento diferenciado, toda uma estrutura, assim, as certificações, segurança da carga. Eu acredito que isso também apoia, né, nesse processo de fidelizar. Sim, Mônica, esse ponto de ter toda essa estrutura da TSA, nas nossas reuniões, eu sempre entro numa reunião querendo gerar isso no cliente. Eu quero que ele tenha um estalo de falar assim, puta, realmente aconteceu isso porque eu fiz com fornecedor X, se eu tivesse feito com a TSA, ele tá me falando que não aconteceria. Então eu já me peguei em diversos momentos, meu objetivo é esse, gerar essa pulguinha nele, e eu já me peguei em momentos e eu dou exemplo, fato, assim. Real. Então, janela em Guarulhos, vencimento de armazenagem, demurrage, são diversas situações que no nosso meio podem acontecer, mas que com a TSA a gente tem ações de prevenção, ações para evitar esses tipos. Então, em diversos momentos, quando a gente fala essa palavrinha mágica, um olha pro outro e fala assim, tipo, lembra aquele processo que eu paguei 10 mil reais de custo extra que o Guilherme tá me falando aqui que se eu tivesse feito com a TSA teria sido evitado? Então, diversos momentos e eu tento passar isso também para os vendedores. Eu preciso que vocês toquem numa feridinha ali, sem falar muito. Eu sei que você está falando com o tal fornecedor que ele faz dessa forma, se for comigo. Não é falar mal do concorrente, mas falar o que a gente tem de bom. Exatamente, nunca falar mal. É sempre tocar no assunto do que a gente é muito bom. Do diferencial mesmo. Exatamente. Então, diferencial. Tem, por exemplo, a TSA trabalha nos aeroportos 24 horas. Então, tem gente que fala assim, liberou uma carga agora. Então, preciso retirar hoje, que vai vencer a armazenagem hoje. Precisa ser exclusivo, por exemplo? A TSA não, porque já faz parte do nosso escopo receber e retirar no mesmo dia. Outros fornecedores não atuam dessa forma. Outros fornecedores, vou programar para amanhã vence a armazenagem. Se for hoje, eu te cobro uma taxa extra, vamos dizer assim. Então, com a TSA não. Então, esses exemplos que a gente vai dando. Nós temos pátio em Santos, então, qualquer situação que aconteça com um container, um vazio, por exemplo, uma importação de container, não tem possibilidade de entregar o vazio hoje. A gente tem um armazém lá, não vou precisar ficar cobrando
hora parada do caminhão até a data que vai ter disponibilidade do terminal de receber. A gente tem negociações bem diferentes num cenário desse. Então, como eu disse, aquela situação do cara que está atrás de um computador vendendo frete, se dá uma situação dessa de ele ficar com o container parado, ele vai ter que cobrar a estadia, pernoite, a hora parada do caminhão, porque ele não tem onde deixar a carga, não tem onde deixar o container. A TSA tem, olha a estrutura que nós temos. Então a gente consegue fazer uma... preparada, né, Gui? Temos que reforçar, porque o que estávamos aqui falando? Olha, Cristiano, 15 anos, eu tenho 14 anos, 15 anos de TSA. Muita gente preparada que conhece muito do negócio. Recentemente mesmo eu estava conversando em uma reunião com uma pessoa querendo entender um processo, né, até com um olhar para trazer isso para a TSA. Nossa, e Rodrigo Flores, lá de Santos, conheço, um profissional, um conhecimento diferenciado, já me deu aula sobre marítimo, importação e exportação, é o nosso gestor. Então, você vê que pessoas preparadas que apoiam realmente, sustentam essa operação também, né? Gente muito boa tem na TSA. Perfeito, mano, perfeito. A gente tem setor, por exemplo, a DTA de Guarulhos. Quem opera lá tem no mínimo 15 anos de TSA. Então, quão tranquilo, comercialmente falando, quão tranquilo você vai chegar no cliente para vender essa operação, você sabe que puta, eles vão dar show. Não existe vencimento de armazenagem com a gente. Não existe. Não existe essa possibilidade de vencer prazo de vinculação de DTA. Não existe. Não existe. Mais uma vez, eu toco nessa feridinha porque eu sei que já teve algum do cliente que venceu uma armazenagem, já teve um prazo que não foi excedido de vinculação. Então eu gosto de dar esses exemplos que são os diferenciais da TSA. O exemplo da escolta que eu citei de dividir, eu sei que ninguém, não vou falar ninguém, vai. Eu sei que não é qualquer um que tem esse limite de seguro, que tem essa capacidade de gerar valor, de segurança, de atuação em portos e aeroportos, igual a TSA tem. Essa estrutura próxima de todos os portos e aeroportos. Então, tudo fica mais ágil, tudo fica mais seguro, tudo gera mais confiança. Entendeu? Então, a gente, como comercial, eu tenho dar exemplos de empresa do lado. Então, isso acontece muito, né? Eu estava visitando uma empresa lá no interior. Conta aí pra gente. Desde lá da operação, eu fazia a roteirização, né? Então eu sei o nome da empresa, eu sei o nome da cidade que eles ficam, então o cara tá me falando aqui que já trabalhou na empresa tal. Eu falei, na cidade de tal, né? O cara já sabe, tô pensando em fazer mudar minhas programações de aéreo para container. Vou dar um exemplo. Eu sei que ele fica aqui na cidade de Campinas. Eu faço container aqui na empresa tal, fica aqui inclusive do lado de vocês. Você entende que gera essa... Às vezes o cara já até trabalhou lá, ele conhece alguém que trabalha lá, então gerar essa confiança. Eu sei que ele pode me perguntar, e eu até quero que ele pergunte da TSA lá na empresa do lado, que eu citei. Então todas essas tratativas no dia a dia comercial, elas são válidas e devem acontecer. Show de bola. E são tantas coisas para falar. O tempo é curto, são muitas perguntas e a gente quer aproveitar bastante, tá? Mas até falando realmente sobre pessoas preparadas, recentemente alguém me apontou algo, um transporte de carga refrigerada, algo que tem toda uma tecnologia, mas também uma pessoa fez a diferença, porque a tecnologia ainda não tinha apontado nada e o motorista falou, nossa, estou escutando um barulho diferente, algo não está legal. Estou escutando um barulho diferente e entrou em contato. Olha, ainda não apontou nada, nenhum tipo de excursão, mas a gente vai ficar antenado. E aí, com isso, quando foi apontar, quando realmente deu problema, o pessoal já estava todo antenado por conta da atenção do nosso motorista. Então, todos realmente muito atentos e conhecem, né? Conhecem do que estão fazendo. Ô, Mônica, a TSA separou o segmento Pharma para isso, para ter pessoas especializadas que conseguem antecipar situações, conseguem prevenir problemas. Então, gerar especialistas. Então, essa segregação do segmento Pharma hoje da TSA é para isso, para a gente ter um setor especialista. Então, não é para dar o problema e ver o que vai acontecer, é para não dar o problema. Então, é para isso que foi feita essa geração dessas pessoas, tem muitos treinamentos específicos para esse segmento. Verdade, fala de treinamento, desenvolvimento conosco, realmente, Guilherme, uma estrutura aí parruda. E a gente fica muito feliz. Wander, tem mais alguma? Assim, tem muitas perguntas, eu tô a gente já falou um pouquinho sobre expansão e o crescimento da TSA nos últimos anos. E óbvio que a gente também quer saber um pouquinho mais. O que a área comercial almeja
para os próximos meses, para os próximos anos? Qual o patamar que vocês esperam que a empresa chegue e alcance nos próximos meses e os próximos anos a seguir? O primeiro ponto, André, eu quero ver o pessoal da operação chorando que não tem capacidade de atender. Você já foi um gestor operacional, tá? Não, eu falo brincando, até por isso, mano. Toda empresa tem aquela rixa de operação com o comercial, né? Puta, o comercial promete uma coisa e impossível e tal. Isso na TSA não acontece. Eu vou te dar um exemplo. Puta, se um cliente me pedir 30 containers para amanhã, eu não vou falar que eu vou atender. Eu vou ligar pro Rodrigo e falar, Rodrigo, e aí? Mas já com aquela cutucada que precisa atender. Mas eu não vou furar a frente dele, ele é o gestor operacional do container hoje. Então, vamos juntos chegar até dar sugestão. Puta Gui, consigo 22. Será que os 8 a gente pode deixar para amanhã à noite, para outro dia? Então, isso de a gente prometer algo que não existe dentro da TSA justamente pelo passado. Então, eu era da operação, então eu sei das dificuldades que tem, cumprir a lei do motorista. Então, não dá pra gente simplesmente falar que dá, considerando que o motorista que está em viagem vai chegar, vai emendar outra viagem. Não existe isso dentro da TSA. Por questões de lei, questões securitárias, então... Social, humana. Exatamente. Então, não somos um comercial maluco de prometer mundos e fundos. Mas o nosso objetivo, Wander, respondendo essa pergunta, é crescer. Então, a gente quer crescer, a gente quer atingir as metas, a gente quer que todo mundo fique puto mesmo se não atingir meta. Então, todas as semanas ali os vendedores, eles apresentam os números da semana. No final do mês tem um resuminho de quem bateu a meta, quem não bateu. Tem na parede lá a fotinho de quem vendeu mais de cliente novo. Acompanhamento, né? Exatamente. Valorização também, né? Então, hoje eu sinto um comercial bem empenhado em novos clientes, bem empenhado em trazer, não mais vinculado aqui a São Paulo, não, no Brasil inteiro. Então, essa participação da TSA nacional, ela já é uma realidade. Então, a gente quer sim dobrar de tamanho no farmacêutico, a gente quer... No aéreo, a gente enxerga um potencial gigantesco de aumentar o nosso volume. No aéreo, a gente... Foi uma das últimas tratativas que a gente teve, engajamento, promoção, divulgação. A gente fez até uma tabela nova no aéreo aí, que é justamente para pegar esse volume que a gente enxerga que está dentro do nosso raio de atuação, é só eu pôr para dentro que é um faturamento a mais. Então, a gente está enxergando com bons olhos. Na verdade, a palavra que eu queria falar é explosão. Eu quero uma explosão de faturamento no segmento aéreo, de cargas ali de aeroportos, seja DI, DTA ou exportação. Estamos trabalhando para isso já, inclusive já tem negociações com algumas coisas já acontecendo, já iniciando. Então, esses são segmentos aí que a gente quer para os próximos períodos enxergar algo bem claro de aumento mesmo. Show. E aos departamentos aqui, né? Tecnologia, RH, Recursos Humanos, Guilherme, conte conosco para tudo isso, viu? Com Estamos certeza. fortes, né? Para apoiar, né, nesse crescimento que é bom, é benéfico e realmente assegura saúde financeira, né? Para todo mundo é importante, né? É bom. Ó, eu tenho... Será que eu consigo fazer mais uma pergunta? Muito obrigada, hein? Muito obrigada, produção. Gui, algumas questões ainda, eu queria, até nesses tempos finais aí, poder fazer mais uma ou duas perguntas para ti, mas falando ainda com foco aí no comercial. A gente já falou bastante de TSA Cargo, você está com uma equipe muito grande hoje dentro da TSA. Coloca aí na tua opinião, assim, quais são as habilidades realmente que você entende que esse time comercial precisa ter para alcançar tudo isso daí? Quais são elas, se é uma única habilidade? No passado tinha muito esse pensamento, o comercial tem que ser aquele cara conversador, tem que ser aquele cara bom de papo. E, para falar a verdade, isso aí acho que já foi pro espaço, já faz bastante tempo, né? Então, tem que ser alguém que consiga gerar confiança, tem que ser alguém com uma postura séria, uma postura correta, tem que ser alguém dinâmico, sim, de comunicação, tem que ser, sim, essa pessoa. Até parte de pensamento de exatas, assim, eu quero dizer, precisa ser uma pessoa muito safa. Já aconteceu muitas vezes. Analítico, né? Um cliente pediu uma cotação na hora. Tá legal, mas e aí, qual que é o valor? Um container daqui, saindo de Santos pra cá, qual que é? Então a pessoa precisa ter os valores na cabeça, precisa ter noção de distância.
eu tô indo no cliente em Campinas, eu tenho na minha cabeça, eu tenho que ter na minha cabeça qual que é um frete preço de Santos para Campinas, de Guarulhos e Campinas para Campinas, então eu tenho que ter essa clareza, essa dinâmica de que, e já acontece. Mais uma vez, eu tô numa reunião, o cara me pede um frete, eu falo assim, não sei, vou ver. É um caminho. Agora você fala assim, qual o valor de mercadoria aproximado? Qual é esse valor? Então o total vai dar tanto. Então já com imposto, com tudo. O cara vai, o cara falou na lata assim, vai o cara, diferente, o cara Ele sabe tá do que tá preparado, falando. ele tá preparado, Exatamente. né? Então, vendedor, ele também precisa seguir caminhos. Então, essa parte de ter uma rotina diária é essencial. Então, ele precisa, sugestão para os meus vendedores também, né? Pega uma parte do seu dia, lê e-mail e responde. Pega uma parte do seu dia e prospecta cliente novo. Pega uma parte do seu dia e vê como estão as suas metas. Vê uma parte do seu dia e atualiza as tabelas que você tem. Pega uma parte do seu dia, vê quais são as pendências. Puta, será que eu não tô devendo nada aqui? Deixa eu abrir algumas situações. Será que eu prometi uma tabela para alguém? Será que não sei o quê? Então, se você conseguir separar o seu dia em diversas frações e seguir um caminho, anotar o que você precisa fazer. Eu tenho uma anotadinho lá, vou grifando de marca-texto cada atividade que eu faço, senão eu vou esquecer. Então a gente sabe que pode... Estamos ficando velhos, né? É não, importante não contar só com a te mente, chamam um papelzinho ali, ó, é bom, imagina. Te chamam para fazer uma entrevista, aí te chamam para Uma reunião, uma reunião. para validar um treinamento, é tudo isso, Então, tudo se junto. você não tiver algo que te dê esse norte dessas atividades... Voltar e... Olha, estava aqui, né? Voltar aqui para esse ponto e dar continuidade ou finalizar. É O importante. vendedor, ele precisa ser muito... ter esse relacionamento com todos. Então, o vendedor, ele é um dos poucos de uma empresa que lida com todo mundo. Então, o vendedor, ele lida com marítimo, com aéreo, com faturamento, com atendimento ao cliente, com cálculo, com cobrança, com todos. Então, a gente precisa ter esse bom relacionamento com todos. Então, precisa ser essa pessoa de múltiplas facetas ali, entendimento. Então, tem essa necessidade também. Enfim, então, para ser vendedor, precisa ter Uma série de requisitos. uma série de requisitos. Eu tenho feedback, então, para a tua equipe, viu, Gui? Porque eu, particularmente, tenho um olhar, assim, com brilho nos olhos para o time comercial da TSA. São educadíssimos, são acolhedores. Eles me passaram já assim, tive a oportunidade de situações, ter uma pessoa ali na recepção, uma pessoa do comercial passou, olha, você já foi atendido, então eles estão ali, sabe, presentes, são antenados. Seu time é muito top. Então, parabéns, time comercial, executivo de vendas, vendedores, cotações, assistentes, analistas, time fantástico, parabéns. Eu evitei aqui nesse bate-papo de ficar falando nomes de todos, né? Porque vai ter Eu também, eu falei cargos, todos. Depois eles iam me cobrar. Então, em algum momento, eu queria dar o exemplo de fulano, mas eu não falei o nome, né? É bom, Gui. Vai que a gente esqueça, né? A idade tá chegando. Mas o mais importante é saber que todos ali estão super empenhados, né? Que isso dá um baita orgulho como gestor, não dá não, Guilherme? Dá bastante. Legal. São números muito bons que a gente tem alcançado, né? Então, não é... A gente saiu da caixinha da acomodação há muito tempo, então isso se traduziu em números, né? Isso, olha, enquanto RH, eu acredito que eu possa falar. Eu estava em uma entrevista participando, hoje já não estou tão atuante, né? Assim, nas entrevistas, a gente vai mudando, realmente o tempo vai passando. Só que aí uma entrevista que eu participei, a pessoa do comercial falou, né, que a gente tem um valor de 17 mil reais de salário, coisas assim, e aí eu escutei aquilo, assim, lógico, é um ótimo salário. Enxergar que na TSA, o vendedor que realmente ali se propõe para resultados, essas possibilidades faz parte, né? Porque comercialmente, olha, aqui vendendo esse valor de salário. Fala que na TSA, se você bater metas aqui, meu amigo, então pode vir que você tem essa oportunidade aqui também, até mais. Concorda, Guilherme? Pode ser mais? Pode. O vendedor faz o seu resultado? Faz o seu Vendedor salário? é um empreendedor dentro da empresa. É um empreendedor dentro da empresa. Então tá bom. É isso aí. Gui, a gente pode fazer mais perguntas? Então estamos aqui. Passou muito rápido. Boa. Vai ter parte 2? Esse A me lembrou do Jô Soares, né? Quando eu terminava uma entrevista, o pessoal gostava. Eu faço. Guilherme, eu vivo isso daqui, parece que. Sei lá, dá Uma uma conversa é temporada. boa, o tempo voa, né? Exatamente, não é possível que já passou tudo isso de tempo, mas tá bom. Então a gente tem que. Gui, a gente queria agradecer a tua disponibilidade de participar conosco aqui na data de hoje. E óbvio que a gente tem um mimozinho, né? Uma lembrancinha do nosso podcast, do nosso TSA Cast. Show de bola. Espero que você goste.
Muito obrigado. Pode abrir? Tem que abrir, Deve. tem que abrir. Nós estamos aí curiosos para saber. A gente também é pego de surpresa aqui. Ixi, Maria. Minha mulher. Ah, vai Ela vai casar. gostar, hein? Ela que ajudou, na verdade. Ela que ajudou? Ô, Guilherme, esse time do marketing aí faz mó correria. Lê pra gente, Gui. É na presença um dos outros e na beleza de caminhar juntos que a família floresce, firmando raízes de amor que inspiram e acolhem quem vem depois. Muito bom, muito obrigado. Ah, legal. Obrigado mesmo. Gostou então da lembrança do nosso TSA Cash? Gostei. Legal. Gostei bastante. Já vou pôr lá no apartamento, né? Ah, e tá vendo? Aí sim, que bom, que bom. Guilherme, muito obrigada por você ter topado esse convite, né? É muito importante a gente escutar histórias inspiradoras. Eu tenho certeza que todos que têm oportunidade, reforçamos o convite a todos os nossos colaboradores de todas as áreas. A gente sabe que impacta, histórias inspiradoras impactam em algum momento, tem alguma coisinha ali que nos toca, que nos dá uma luz, é muito importante. Levar luz é um dos objetivos, acho que para a vida de todos que estão aqui. Então, curtam esse episódio, compartilhem com todos aqueles que você possa compartilhar, porque é sobre isso, né? Não que eu resuma aqui essa história, mas você vê, né? Lá atrás, começando uma jornada profissional, se dedicou como estagiário, hoje como gerente, sendo responsável por uma expansão gigantesca entre unidades. A gente escutou aqui palavras muito fortes, cidades, outras cidades. Então, é o tipo de história que nos inspira, que faz aí todos os jovens, né? Que estão aí realmente projetando ir para o mercado de trabalho, entenderem que é possível crescer. E trabalhando numa empresa séria como a TSA, cara, realmente a tendência é que isso tudo dê muito mais certo. Então é isso, curtam, compartilhem essa história. Para a gente vai ser uma honra saber que você possa ter gostado ou ter se identificado com tudo que você tem escutado aqui hoje. Vandeco? Vander, né? Vander, vou falar certinho. Vander. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar aqui essa entrevista. Guilherme, palavras finais, por favor. Obrigado. Fechou, então é isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.